Muita coisa, praticamente tudo que foi citado aí está fora do tema da convocação. Eu não tenho obrigação nenhuma de responder, eu não vou responder. Muita coisa que foi citada ia requerer um tempo muito grande para poder ser contestado, coisas que não têm menor ligação com a verdade dos fatos, mas isso fica para outra oportunidade. Se me convocarem, eu virei para outras finalidades que foram citadas aí. Aprendi muita coisa, foi ótima essa passagem por aqui, aprendi bastante. E muito obrigado pela convocação. Aliás, vê que esse ambiente é que tem que mudar no país, né, presidente? Eu acabei de ouvir colegas que pensam diferente de mim, na minha opinião, e consegui ouvir aqui com tranquilidade. Você tem que também fazer só um... O deputado, nosso colega, está sem poder usar as redes sociais. Então, você não pode deixar ele sem usar o microfone. Vamos deixar ele usar o microfone para compensar as redes sociais, não é isso, deputado? Usar o microfone. Facilita, porque aqui ele tem... Eu nunca vi nessa Câmara dos Deputados caçar a palavra de ninguém. Todos têm liberdade de se expressar no plenário. Eu não vi até hoje, na República, alguém no plenário não poder se expressar. Mesmo que fale as coisas que a gente não concorde. Mas ele pode se expressar, isso é natural. Eu duvido que eu tenha 4 minutos a mais. Mas se eu quiser, eu vou dar agora para o senhor 5. Eu defendo aqui, eu defendo sua total palavra aqui, deputado. Deputado Henrique Fontana. Presidente, então, voltando, né? Obviamente eu aqui dialogo com os colegas e com o Brasil que nos ouve, nos acompanha. E eu entendo que, passado um período de enorme polarização, que tem diversos motivos, eu, como todos vocês, tenho estudado, lido, interpretado, né? Eu tenho a minha visão. Na minha opinião, outro dos grandes prejuízos, deputado Elias Vaz, que o atual presidente trouxe ao país, é que ele aposta num tipo de governo cuja ideia central, na minha opinião e de muitos brasileiros, é a ideia de polarizar e dividir. Ele faz um discurso, né, de que deveríamos valorizar a nação, que todos somos patriotas e somos, mas praticamente o tempo inteiro a versão central da ação dele é polarizar e dividir. E não sobra tempo para governar. São características de governos que nascem da guerra cultural. E isso hoje já está muito estudado. Foi o caso, por exemplo, do Trump lá nos Estados Unidos. Os resultados para os países é um verdadeiro desastre. Hoje nós estamos sabendo que o país chega ao final, destes 4 anos de governo desastrosos, porque um dos grandes desafios que todos nós brasileiros temos, e eu percebo, deputado Sola, que inclusive boa parte dos eleitores de Bolsonaro estão fora desse processo de tentar anarquizar o país. Esse processo de não respeitar o resultado da eleição, de ir lá, por exemplo, infelizmente, veja, um sargento, né, da nossa aeronáutica, que está sob o comando do ministro Augusto Heleno, gravar um áudio, um vídeo, dizendo que o presidente que foi eleito pelo povo brasileiro não vai subir a rampa do Planalto. Isso é um absurdo, gente. Um militar, nenhum cidadão pode incitar o crime de desobediência civil e o crime de incitar a anarquia no país. Muito menos alguém que faz parte da equipe do Gabinete de Segurança Institucional. Então, o que eu estava dizendo aqui? Esse tipo de governo que aposta na divisão, no conflito, na anarquia, que não reconhece resultado, ele traz um prejuízo enorme para o país. E boa parte dos eleitores de Bolsonaro já estão fora desta. Porque não querem o país anarquizado, eles precisam trabalhar, eles precisam de emprego. Eles precisam alimentar suas famílias, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Tem que ter um governo para governar. Nós estamos chegando ao fim, deputado Áureo, do governo. Eu acabei de ler aqui, me mandaram, porque é de Porto Alegre, 2 grandes hospitais sediados em Porto Alegre tiveram recursos cortados de verba de custeio. Tem gente outro dia comentando que pode ser que o país não tenha dinheiro para pagar as aposentadorias até dezembro. Vejam o desastre de gestão do atual governo. Veja o prejuízo, o senhor, a senhora que estão desempregados, o senhor, a senhora que estão
vivendo esse, pouco podem acompanhar as sessões da Câmara, os 33 milhões de pessoas que estão passando fome. Isso aí é resultado também desse desgoverno, também dessa anarquia, porque o silêncio do presidente é criminoso. Estou fazendo uma crítica política. Quem perde a eleição tem que reconhecer o resultado de uma democracia. Não tem que, através do silêncio, tentar incitar o crime de desrespeito à Constituição. E quando é que vai disputar a eleição? Olha, vai disputar daqui a 4 anos. Tem que se preparar, inclusive, para convencer a maioria de que pode ser melhor no governo. Mas não disputar golpe. Não disputar desrespeito à vontade do cidadão. Porque quando vai lá e orienta e incentiva a baderna de fechar a estrada, de obstruir o direito de ir e vir, e não é nem a troco de uma reivindicação momentânea de um dia que pode, eventualmente, fazer parte de um processo democrático. Não, nós estamos fechando a estrada, como eu vi um vídeo outro dia, porque nós vamos ficar trancando essa estrada até que seja as Forças Armadas impeçam a posse do presidente democraticamente eleito. Mas, gente, isso aí é reivindicar um crime. Não é um movimento reivindicatório. E o presidente em silêncio. Eu vou pedir para o nosso presidente, como teve uma troca de ideias durante... Me dá só um minutinho para concluir. Já percebo que ele me anui o uso da palavra nesse minutinho. Então, veja o tamanho, deputado Elias Vaz. Não bastasse o prejuízo que esse presidente atual causou ao longo dos 3 anos e 11 meses, que ele governa muito mal este país, incentivando ódio, intolerância, incentivando esta barbaridade de tentar apropriar um símbolo nacional. E aí até o deputado, meu colega, dizia, não, mas eu vi, acho que foi até o meu colega, eu gosto de citar o nome, mas eu queria uma regra nova na Câmara. Eu gosto porque eu acho que é uma coisa cordata. Não é? Eu não cito o nome para dar direito de resposta, eu acho que fica melhor. Mas eu disse o seguinte, eu tenho a bandeira do meu partido. E eu tenho a bandeira do meu país. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu sou brasileiro, patriota, de esquerda, luto por este país e sei separar as duas bandeiras. A bandeira que deve unir a nação, que é a bandeira brasileira, que aliás estamos caminhando provavelmente para ser campeões da Copa do Mundo e vai ser uma festa muito grande, porque felizmente agora quando a gente vê os símbolos nacionais se recuperou aquela coisa que eles são de todos nós. E eu estou muito feliz com isso. Nada como esta Copa no final do ano, e o Brasil com aquele time que vem cada vez melhor ali, aquele 4-1 me animou, deputado Elias Vaz. Então, nós temos que parar com essa política da divisão, gente. Agora tem um presidente eleito, foi eleito por maioria. Ele, por óbvio, como um democrata, vai respeitar a oposição no seu papel, mas ele está escolhido para resolver os problemas do país. Então não pode ter uma oposição que seja a proposição da anarquia, do quanto pior, melhor. Vamos tumultuar, não vamos deixar ele assumir, vamos incentivar a trancar a estrada, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso é contra o Brasil, gente. Então, esse é o meu apelo final nesta reunião, presidente, porque eu falarei muitas outras vezes, em muitas outras tribunas. Desta eu estou me despedindo, meu colega deputado Elias Vaz, porque nesta eleição eu tomei uma decisão de vida de mudar de ciclo, vou fazer uma outra atividade a partir do próximo ano, mas estarei como brasileiro e patriota defendendo que este país saiba conviver com a pluralidade, sem donos da verdade, sem intimidações, que é outra coisa, meu último desabafo nessa fala, deputado Áureo. Foi uma vergonha o que alguns empresários atrasados fizeram, de assédio, tentando assustar as pessoas, tentando transformar um voto como se fosse um voto de cabresto. Todo o Brasil